Morro do Pai Inácio. Isadino José dos Santos. Romance espírita. Sinopse. Em razão da arrogância desenfreada e dominado pelo ciúme, as escolhas de Bartolomeu acabaram causando a morte de sua esposa Mariana, bem como a do filho que ela carregava. Como era de se esperar, após a desencarnação, Bartolomeu vagou por regiões trevosas durante várias décadas, nas quais enfrentou sofrimentos terríveis. Entretanto, foi-lhe ofertada a oportunidade de uma nova reencarnação, agora como Inácio, na condição de escravizado, para que tivesse outra chance de se redimir com aqueles espíritos, a quem outrora infligiu tantas dores. Do sertão baiano para o continente africano, e de volta ao sertão baiano, está o espírito encarnado, onde precisa estar, ou seja, sempre no palco necessário à sua redenção. Este livro nos leva à reflexão de nossas atitudes, nos alertando para que hoje, conhecendo a lei de causa e efeito, saibamos construir no presente nossas reencarnações futuras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Introdução. Aquele domingo deveria ser um dia normal como outro qualquer para todos os moradores do pequeno município denominado Palmeiras, localizado no sertão do estado da Bahia, menos para mim, porque finalmente iria conhecer a fazenda Serra Negra, no pequeno vilarejo conhecido como Lavrinha. Naquela época, eu era apenas uma criança, por isso pode parecer estranho que depois de mais de 6 décadas passadas ainda me recorde de fatos acontecidos na infância. Porém, analisando uma matéria no livro Evolução para o Terceiro Milênio, de autoria de Carlos Toledo Rizzini, verifiquei que nele são narrados alguns estudos feitos pelo professor e neurocirurgião Wilder Penfield, da Universidade McGill, de Montreal no Canadá, sobre regressão da memória, onde explica que após vários anos de pesquisas sobre o assunto, em 1958, descobriu que nosso cérebro funciona à maneira de um gravador de máxima fidelidade, que registra e arquiva experiências já vividas desde o nascimento e possivelmente até mesmo antes. Com essa capacidade de armazenar ocorrências do passado, quando o cérebro é submetido ao toque de um eletrodo, sofre um forte estímulo, fazendo com que a memória regrida a épocas longínquas, de lá trazendo episódios remotos, devolvendo recordações conservadas no córtex e exteriorizando lembranças do pretérito. Depois de confrontar aqueles esclarecimentos com as explicações dadas por Allan Kardec em seu livro Obras Póstumas, sobre o tema Fotografia e a Telegrafia do Pensamento, nas quais ele define a memória como sendo uma espécie de álbum que se pode folhear para recordar algumas ideias apagadas da mente, ou de reavivar acontecimentos passados, concluí que nada existe de surpreendente em minhas lembranças. Recordo-me, portanto, da figura de meu pai, com o chapéu dobrado na testa, calçado com suas botas longas e cavalgando por aquela estrada poeirenta, levando-me no colo rumo à fazenda Serra Negra, até que finalmente chegamos e, de pronto fomos recebidos pelo homem que tomava conta da fazenda. Depois de cumprimentar meu pai, ambos entraram e, enquanto conversavam, eu aproveitei o momento para me retirar e dar uma olhada no ambiente. A situação era deveras desoladora, o desleixo estava tão evidente que a impressão que se tinha era de que ali não morava ninguém há muito tempo. Decepcionado, saí dali e fui dar umas voltas para apreciar a paisagem. Foi quando notei que o aspecto se apresentava ainda mais desolador. A maior parte do terreno, que parecia tão fértil, por não ter sido devidamente cuidada, já tinha sido coberta pelo mato. Também não havia nenhuma cabeça de gado no pasto, demonstrando o total abandono a que a fazenda fora submetida. Sem saber como fazer para sufocar aquela enorme decepção, só me restou sentar-me no tronco de uma árvore caída,
na expectativa de substituir aquela imagem deprimente por algo que me desse um novo ânimo. Naquele momento a desoladora paisagem desapareceu repentinamente, surgindo em seu lugar um belo panorama, a Chapada Diamantina, maravilha que a natureza havia esculpido com tanto desvelo e carinho. Como segmento da chapada, um morro que era cercado por uma imensa floresta, tratava-se do Morro do Pai Inácio, do qual tantas vezes ouvira falar, e foi em razão disso que a minha curiosidade ficou ainda mais aguçada. Por que aquele nome? Quem seria esse Pai Inácio, e o que teria feito de tão extraordinário para merecer aquela honraria? Na certa deveria ter sido um homem muito rico e dotado de grande poder, esse era o meu pensamento. A partir daquele dia o meu interesse pelo assunto foi aumentando de tal forma que, muito embora mais de 6 décadas já tenham se passado, esse lapso de tempo, até então, não tinha sido suficiente para afastar o desejo de conhecer a verdade sobre Pai Inácio e, por mais que a buscasse, nunca tinha vindo à tona. Assim, tanto o nome completo daquela personagem como a sua origem não ficaram devidamente esclarecidos e tudo continuava obscuro, já que mesmo buscando nos livros e conversando com pessoas mais idosas, nada surgiu a não ser uma velha e conhecida lenda. Entretanto, fazendo uma nova pesquisa, inesperadamente me veio à mente uma espécie de intuição, revelando-me uma história que parecia já ser minha conhecida e cuja finalidade seria esclarecer todas as dúvidas. Na medida em que os acontecimentos eram narrados, as cenas iam aparecendo, o seu enredo e personagens, que também pareciam ser do meu conhecimento, sendo anotados. Assim, em algumas semanas, o trabalho estava concluído. Depois de distribuir metodicamente o material, fazer algumas revisões, correções e adaptações para melhor entendimento, finalmente a obra ficou pronta para ser apresentada. O autor. Parte 1. Capítulo 1. A Fazenda Serra Negra. Era um sábado de verão e, em razão de o sol ter aparecido mais cedo, o clima naquela região estava se tornando insuportável. O dia amanheceu mais quente do que o normal e, na medida em que as horas iam passando, o astro-rei parecia aproximar-se mais da Terra, fazendo com que os raios solares que irradiava tornassem o solo mais quente e mais árido. As folhas secas das árvores, cobertas de poeira, nem se mexiam devido à falta de vento, e as águas das cacimbas, assim como as dos riachos, além de escassas, já estavam tão aquecidas que não serviam para beber e, consequentemente, matar a sede dos garimpeiros que por ali passavam a caminho das minas de diamantes. Esse era o aspecto climático que se apresentava em um pequeno povoado situado na região do sertão baiano, e que alguns anos mais tarde receberia o nome de Lavrinha. Nas fazendas situadas naquele município, assim como nas demais localizadas na cidade de Jequié e em outra que futuramente seria denominada Palmeiras, muito embora todas estivessem circundadas por vários morros, segmentos da Chapada Diamantina, nelas podiam-se perceber as consequências desastrosas da estiagem causada pela alta temperatura, o que provocava certa apreensão aos fazendeiros, principalmente ao coronel Tertuliano, um homem riquíssimo que morava em uma delas, denominada a Serra Negra, na companhia da esposa e de 3 filhos. Um rapaz de 22 anos, outro de 17 e uma mocinha de 15. Não obstante a fortuna que aquele fazendeiro já possuía, sua ganância era tão grande que o fazia perder noites de sono só em pensar na possibilidade de perder uma de suas safras de café por causa da seca. Ele começara como simples capangueira, mas, na medida em que foi comprando e revendendo diamantes, sua cobiça foi aumentando cada vez mais, tornando-o, desse modo, proprietário de uma enorme quantidade de terras diamantíferas naquela região e, consequentemente, um homem poderoso e dominador. Assim sendo, presunçoso e exibicionista como era, para ele dinheiro não representava nenhum problema. O que interessava era que as marcas e as qualidades de tudo que usasse fossem boas e atraíssem os olhares quando passasse pelas ruas, tornando-o alvo da atenção das pessoas e,
Disso o coronel não abria mão. À tardinha, quando o sol já estava se pondo e a noite se aproximando, uma brisa fresca desceu morro abaixo e parte dela foi se instalar na fazenda Serra Negra, tornando o clima mais ameno. Nessa ocasião, o coronel Tertuliano desceu as escadas do seu confortável casarão, foi até a cozinha, bebeu um copo de água e, chamando um dos seus empregados, mandou que fosse buscar suas botas. O rapaz foi imediatamente até o quarto, logo em seguida voltou trazendo o calçado e os entregou ao patrão que, em vez de calçar, depois de examiná-lo minuciosamente, esbravejou: "Eu não determinei que você limpasse as minhas botas e as deixasse brilhando. Olha só que porcaria elas estão. Pode levá-las de volta e tratar de fazer como mandei. Não admito que empregado nenhum deixe de cumprir as minhas ordens, portanto, quero-as brilhando como um espelho." Ora essa, onde já se viu uma coisa dessas? Eu, Tertuliano Quintanilha de Azevedo, que sou visto como um dos homens mais alinhados das redondezas, usando botas imundas desse jeito e justamente num dia especial como hoje. Para o coronel, aquela data seria realmente muito especial, pois era o dia do casamento do seu primogênito e, em pouco tempo a fazenda deveria estar bastante movimentada, já que todos os fazendeiros vizinhos, bem como as famílias abastadas das cidades mais próximas haviam sido convidados e logo estariam chegando para assistirem ao enlace matrimonial e, numa ocasião tão significativa como aquela, ele não poderia mostrar nenhum sinal de desleixo. Diante disso, não restou alternativa ao empregado senão apanhar as botas e levá-las de volta para refazer o trabalho. Bartolomeu, esse era o nome do filho mais velho do coronel Tertuliano, e que naquele dia iria realizar o grande sonho de sua vida casando-se com a jovem e bonita Mariana. Ele era um belo rapaz, bastante saudável, de estatura mediana, corpo atlético, cabelos lisos e arruivados, tinha um sorriso atraente e delicado que o tornava ainda mais bonito. Nascido de uma família nobre, crescido em meio à fortuna e sendo herdeiro de tanta riqueza, mesmo assim não podia ser considerado um modelo a ser seguido pelos outros jovens em razão das constantes arruaças que promovia, das péssimas companhias, enfim, da má fama que carregava consigo. Desde menino, se alguém, fosse quem fosse, o ofendesse ou praticasse um ato que o desagradasse, ele se queixava com o pai que logo mandava castigar severamente o ofensor, por isso era visto como uma pessoa soberba, orgulhosa, mau caráter e, o pior de tudo, quando se embriagava tornava-se muito violento. Sua maneira de proceder, não era das mais recomendáveis e sua personalidade muito polêmica, visto que, enquanto para alguns não era totalmente mau, mas sim gentil e cavalheiro, para outros, pelo fato de ter sido tratado desde criança como se fosse um verdadeiro príncipe, em que todos os seus desejos eram realizados pelos pais, que não mediam esforços para satisfazer as suas vontades, acostumara-se com aquela vida nababesca que a fortuna da família proporcionava-lhe, achando que tudo podia e que todos lhe deviam obediência, tornando-se assim um verdadeiro opressor dos menos favorecidos. De maneira geral, todo pai fica bastante satisfeito quando vê o seu filho frequentando a escola, o que não era o caso de Tertuliano, pois Bartolomeu nunca quis saber de dar continuidade aos estudos, que apenas iniciara quando ainda era criança, mas mesmo assim, se algum parente ou um amigo mais próximo se atrevesse a comentar sobre esse assunto, o coronel logo retrucava dizendo que, com o dinheiro que possuía, um diploma ou um título de doutor se tornava coisa insignificante e que, portanto, saber ler e escrever já era suficiente. Com isso, o rapaz ia levando a sua vida de boêmio em farras noturnas, nas quais era sempre acompanhado de amigos irresponsáveis, cuja insensibilidade e falta de bom senso incitou a seguir os passos incertos de embriaguez, da violência e da desordem. No entanto, mesmo com todos esses predicados, era o tipo de homem que toda donzela sonhava em ter um dia como esposo. Mariana, ao contrário, era uma moça simples, porém muito bonita,
um exemplo de ternura e, apesar de ser uma das garotas mais belas da região, cuja beleza servia como um verdadeiro colírio para os olhos da rapaziada, sua meiguice e delicadeza, assim como a esmerada educação que recebera, principalmente do pai, não permitiam que menosprezasse nem maltratasse ninguém. Com apenas 19 anos de idade, órfã de mãe, que havia desencarnado de impaludismo, moléstia que naquela época ainda era um mistério para a medicina e considerada como uma peste, em razão do grande número de pessoas que havia vitimado, e cuja doença providência divina já estava preparando um espírito para reencarnar com a missão de erradicar de todo o país. Desde os 5 anos de idade fora criada apenas pelo pai, o senhor Eustáquio, que sempre procurou dar continuidade aos poucos, mas corretos ensinamentos que a mãe havia iniciado e cuja desencarnação prematura não permitirá concretização. E foi assim que Mariana, sob a orientação do pai, aprendeu a ser uma verdadeira cristã. Era muito obediente às leis divinas, estudiosa dos evangelhos e, toda noite, antes de dormir, fazia suas preces pedindo a Deus que lhe dirigisse os passos nos caminhos tortuosos da vida e orientasse as pessoas no sentido de haver mais amor e maior compreensão entre elas, para que a humanidade pudesse viver melhor. Por esse motivo, mesmo pertencendo a uma família de classe média, já que os bens que seu pai possuía não chegavam nem perto da fortuna do coronel Tertuliano, mesmo assim, pelo seu bom humor, pela espontaneidade e franqueza demonstradas em suas palavras, e pelo espírito caridoso que possuía, era querida e admirada por todos. Fossem jovens, velhos ou crianças, todos a respeitavam, por onde passava era cumprimentada e, em qualquer lugar que estivesse, estava sempre rodeada de amigos conversando e sorrindo. Por razões inversas, o casamento de Bartolomeu e Mariana não era do gosto do pai dele, que sonhava para o filho uma esposa que possuísse dotes à sua altura e que pertencesse a uma das famílias ricas e nobres da Bahia, cuja união iria aumentar ainda mais o seu já incalculável patrimônio, nem do pai dela, que temia pela infelicidade da filha, já que seu escolhido, além dos defeitos já mencionados, não demonstrava nenhuma reciprocidade no sentimento amoroso que ela por ele nutria. Desse modo, enquanto para o coronel Tertuliano o que importava era a posição social e financeira do filho, para Eustáquio, a riqueza nada significava e o seu maior desejo era aquele que todo pai carinhoso almeja para sua filha. Que o homem que a desposasse fosse uma pessoa de bem, de caráter nobre e que fizesse dela uma mulher feliz, qualidades que não via no futuro genro. Por várias vezes, Eustáquio tentou dissuadi-la daquele casamento, pois previa que Bartolomeu jamais iria realizar o seu sonho. No entanto, toda vez que fazia qualquer tipo de comentário ou até mesmo censura às atitudes e ao comportamento dele, a moça saía em defesa do noivo, dizendo que ele era daquele jeito em virtude de ser ainda muito jovem, mas que, com o casamento, certamente assumiria sua condição de chefe de família e mudaria seu estilo de vida. Diante daquela demonstração de amor pelo futuro marido, o pai não via outra saída a não ser aceitar o casamento da filha, para não contrariá-la. Dentre as pessoas mais próximas dela estava Pedro, um jovem da mesma idade, que trabalhava com a mãe, Josefina, em uma fazenda nas proximidades da casa onde Mariana morava. Por isso se conheciam desde crianças e sempre se consideraram como verdadeiros irmãos. Ela sem a mãe e ele sem o pai, que havia desencarnado durante o desabamento de uma das minas de diamantes, por serem vizinhos e terem estudado na mesma escola, cresceram praticamente juntos e, ainda na infância, tornaram-se confidentes um do outro. Se por qualquer motivo um estivesse triste ou preocupado com algum problema, o outro logo aparecia com uma palavra de consolo e otimismo, fato que causava muito ciúme em Bartolomeu que, inconformado com aquela amizade, e achando aquilo um exagero, passou a enxergar Pedro como seu rival, um verdadeiro e implacável inimigo, não perdendo nenhuma oportunidade que surgisse para humilhar, provocar e até agredi-lo. Na adolescência, Pedro tornara-se um rapaz pacato, muito educado, estudioso, trabalhador e dotado de notável inteligência, tanto é que, sozinho e sem o auxílio de um professor,
aprendeu uma das matérias mais difíceis daquela época, que era o idioma latim, o qual passou a dominar com muita habilidade e maestria, obviamente, lembranças de outras encarnações. Atraído pelo estudo da ciência médica, em suas conversas com Mariana, sempre dizia que um dia iria ser doutor, pois estava juntando dinheiro e, assim que terminasse o curso secundário, iria morar na capital para estudar e formar-se em medicina, visto que o seu maior sonho era ser médico para cuidar da saúde das pessoas pobres e carentes daquele município. Bartolomeu, por sua vez, uma de suas inúmeras barbaridades praticadas, e que causou revolta em alguns dos moradores da cidade, foi a surra que deram em Pedro juntamente com seus amigos. Alguns dias antes do casamento, ele foi para a cidade e convidou seus companheiros de orgia para promover a despedida de solteiro. Estando reunidos em um bar, passaram a beber e a praticar todo tipo de brincadeira de mau gosto, entre elas a de jogar bebida nas pessoas que por ali passavam. A farra continuava cada vez mais agressiva quando, a certa altura, Pedro, ao passar em frente ao bar, foi avistado por Bartolomeu que, já bastante embriagado e quase fora de controle, aproveitou aquela chance para mais uma vez humilhar aquele que via como seu desafeto. Chamando os amigos para fora, depois de cercarem o jovem, começaram a lhe dar um banho de cachaça. Pedro ainda tentou sair dali, mas foi impedido, sendo derrubado ao chão por Bartolomeu que, sorrindo de maneira sarcástica e zombeteira, passou a lhe aplicar socos e pontapés no que foi imitado pelos demais. Vários moradores da cidade assistiam indignados ao massacre, porém, embora não concordando com aquilo, ninguém se atrevia a interferir, pois sabia que qualquer um que se manifestasse em defesa de Pedro, mais tarde iria sofrer as consequências. A covarde agressão continuou até que a vítima, não tendo mais forças para resistir, perdeu os sentidos. Bartolomeu, achando que Pedro já havia recebido um bom e merecido castigo, retornou para o bar juntamente com os demais agressores, deixando-o ali caído. Algumas pessoas, vendo que não havia mais perigo, resolveram prestar socorro ao jovem que ainda permanecia desfalecido. Ele foi colocado em uma carroça e levados para casa, onde sua mãe, recebendo-o naquele estado deplorável, assustada, e ao mesmo tempo revoltada por saber que o autor daquela covardia contra seu filho fora Bartolomeu, carinhosamente lavou-lhe os ferimentos e, depois de providenciar os respectivos curativos e cobri-lo com um lençol, ficou sentada ao seu lado, esperando que adormecesse. No dia seguinte, Mariana, estranhando a ausência de Pedro, já que ambos não passavam um dia sem se falarem, foi até a casa dele onde o encontrou acamado e com o rosto todo inchado em razão das pancadas que havia recebido. Quando soube da agressão, indignada, quis saber como e por que aquilo acontecera. Sentada na cama e vendo naquele estado, enquanto segurava carinhosamente as mãos do amigo, perguntou chorando: Pedro, meu amigo, que coisa horrível! Você está todo machucado. Conte-me, quem foi que teve a coragem de fazer essa maldade com você? Que motivo alguém teria para praticar tamanha crueldade contra uma pessoa tão bondosa? Para não decepcionar-lhe e prevendo que aquele acontecimento poderia servir de desentendimento entre a querida amiga e o seu noivo, ele resolveu omitir a participação de Bartolomeu no episódio, inventando uma desculpa. Não se aflija, Mariana. São apenas alguns arranhões que recebi em consequência de uma briguinha que tive com alguns rapazes lá na cidade, mas fique tranquila que não é nada importante e logo estarei recuperado. Josefina, que ouvia a conversa dos dois jovens, ainda inconformada e achando injusto que Mariana não soubesse como os fatos realmente aconteceram, resolveu chamá-la para uma conversa particular, onde passou a narrar com detalhes o que tinha acontecido. Olhe, querida, eu lhe quero muito bem e gosto de você como se fosse minha verdadeira filha. Sei também do carinho e da amizade que existem entre você e meu filho, por isso não acho certo esconder-lhe o que realmente aconteceu.
embora compreenda os motivos pelos quais Pedro não queira que você saiba como os fatos se desenrolaram, mesmo assim vou lhe contar a verdade. Quem causou todos esses ferimentos nele foi o seu noivo Bartolomeu, ajudado pelos amigos dele. Mariana colocou a mão sobre a boca em total surpresa diante daquela revelação. Eu sei que o Pedro adora você da mesma forma que adoraria uma irmã, se tivesse, continuou Josefina. Porém, sabendo do amor que você tem pelo seu noivo, é plenamente justificável essa sua atitude. Se ele está agindo assim é para não ser motivo de discórdia entre vocês dois. No entanto, me desculpe, mas me colocando no lugar de sua mãe, sinto-me na obrigação de adverti-la contra o gênio violento do seu futuro marido, pois todo homem que se desvia do caminho do bem pode vir a se tornar perigoso. Depois de uma pequena pausa, a mulher continuou. Deus, quando criou os seres humanos, sua intenção era de que vivessem todos unidos e dentro de uma sociedade onde houvesse paz e harmonia. Essa era a sua vontade. Os homens, para realizarem os seus desejos, procuram um instinto inteligente. No entanto, alguns, quando não conseguem, para satisfazer o seu ego e sob a influência de outros, acabam buscando um instinto animal. É por isso que, infelizmente, ainda existem criaturas como Bartolomeu que, influenciado pelo pai, vive pelo prazer da violência quando pode exteriorizar a enfermidade de sua mente infeliz e está sempre pronto para investir, de maneira irracional, contra aquele que, mesmo supostamente, venha a se interpor em seu caminho, não se dando conta de que, cedo ou tarde, terá que sofrer as consequências de seus atos. Vocês estão noivos e pretendem se casar logo, por isso, minha filha, eu a aconselho a refletir muito antes de dar esse passo decisivo, pois um dia essa violência poderá recair sobre você. Depois que estiver casada, será tarde demais e não poderá voltar atrás. Aquela informação inesperada atingiu Mariana de maneira tão violenta que, atônita e sem saber o que dizer, aproximou-se mais e exclamou quase balbuciando, para que Pedro não ouvisse. O Bartolomeu fez isso, Dona Josefina? Não, não posso acreditar que mesmo sabendo o quanto Pedro é importante para mim, meu futuro marido tenha sido capaz de tamanha falta de consideração. Eu sei que ele sente um pouco ciúme do Pedro e isso é até compreensível, pois é meu noivo e me ama muito, mas por causa disso, chegar ao ponto de praticar uma selvageria dessas é uma insensatez sem tamanho. Pois é, minha filha, eu sei que você também gosta muito do seu noivo e peço desculpa pelo desgosto que estou lhe causando com essas minhas palavras, mas tenha certeza de que é para o seu próprio bem, pois muitas vezes, quem vê a cara não vê o coração. Eu fico muito agradecida à senhora pelos conselhos e também por me contar toda a verdade. Pode estar certa de que vou conversar com o Bartolomeu e ele vai ter que me explicar, de uma maneira bem convincente, por que fez isso com o seu filho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de se despedir do Pedro e de Josefina, Mariana voltou para casa, trancou-se no quarto, onde passou o resto do dia chorando por causa do amigo e, ao mesmo tempo, ansiosa para que a noite chegasse, pois naquele horário Bartolomeu, como de costume, iria vê-lo e assim teria a oportunidade de ter uma conversa franca com ele. Já era noite quando ouviu um tropel e, em seguida, uma voz que logo reconheceu como sendo a de seu noivo que acabava de chegar e estava cumprimentando Eustáquio. Boa noite, meu sogro, disse ele. Como tem passado? O pai de Mariana, mesmo percebendo certa ironia nas palavras do futuro genro, educadamente respondeu. Uma boa noite para o senhor também. Eu vou indo do jeito que Deus quer, mas tenha a bondade de entrar e sentar-se. Minha filha está lá no quarto e logo virá recebê-lo. Esteja à vontade. Obrigado, mas não vou me sentar, pois a demora é pouca. Como a noite está muito bonita e agradável, resolvi vir buscar Mariana para darmos um passeio ao luar, mas não posso me demorar,
Preciso voltar logo e dormir cedo, já que o dia do casamento está chegando e amanhã terei muita coisa para resolver. Mariana saiu do quarto, foi até a sala e se aproximou de Bartolomeu. Depois de segurar uma de suas mãos, ele tentou beijá-la no rosto, tendo ela, com um olhar sisudo e a fisionomia de quem estava bastante magoada, se esquivado, atitude que o deixou desconfiado. Percebendo que a noiva já devia estar sabendo da agressão contra Pedro, ardilosamente e com o cinismo que lhe era peculiar, falou como se nada tivesse acontecido. O que houve, meu amor? Por que você está assim tão esquisita e com cara de quem comeu e não gostou? Aconteceu alguma coisa? Vamos lá para fora, Bartolomeu, estou precisando ter uma conversa muito séria com você, respondeu ela. Sob o olhar desconfiado do pai, Mariana dirigiu-se ao quintal na companhia do noivo onde, demonstrando muita indignação e com uma expressão de decepção estampada no rosto, falou olhando fixamente nos olhos dele. Hoje eu estive na casa do Pedro e encontrei acamado e todo machucado. Perguntei o que tinha acontecido e ele me disse que havia se envolvido em uma briga com alguns jovens. No entanto, para minha surpresa, fiquei sabendo por outra pessoa que quem causou aqueles ferimentos em meu amigo foram você e seus companheiros. Isso é verdade? Eu sei que você não tem muita simpatia por ele, mas, por favor, não minta para mim, pois quero saber o que realmente levou vocês a praticarem tamanha crueldade. Com receio de que aquilo pudesse ser a gota d'água para um rompimento definitivo entre ambos, já que esse era o sonho do pai de Mariana, Bartolomeu, quase explodindo de ódio, mas sem dar nenhuma demonstração do que eu sentia naquele momento, ardilosamente tentou explicar. Escute, Mariana, você sabe que eu adoro, assim como sei que você também me ama muito, e como estamos na iminência de realizar os nossos sonhos, não vou permitir que nada e ninguém atrapalhe a nossa felicidade, por isso vou lhe dizer o que realmente aconteceu. Alguns dos meus amigos, sabendo que o dia do nosso casamento está se aproximando e notando o tamanho da minha felicidade, da qual também fazem questão de participar, me convidaram para comemorar esse importante acontecimento. Tudo isso em nome da nossa antiga e sincera amizade. Nós nos dirigimos a um bar e estávamos celebrando quando Pedro apareceu e, sem que houvesse nenhum motivo, talvez movido pela inveja, ou até quem sabe, por se sentir frustrado por não estar em meu lugar, passou a me provocar e aí começou um bate-boca entre nós dois. No auge da discussão, meus colegas, com receio de que ele me agredisse, foram em minha defesa e aí gerou todo aquele tumulto. Em sua consideração, eu tentei de todo modo impedir que chegassem às vias de fato, mas como os rapazes estavam meio embriagados, e Pedro insistisse nas provocações, acabou por levar os safanões. Safanões? De pronto ela retrucou. O coitado quase morreu de tanto receber pancadas e você chama isso de safanões. Já passou pela sua cabeça o estado em que ele se encontra? Aliás, não foi só isso que me disseram, pelo que soube, você também o agrediu, mesmo sabendo que ele sempre foi para mim o irmão carinhoso que não tive e que me amparou nos dias mais difíceis pelos quais passei com a perda de minha mãe. Se isso for verdade, Bartolomeu, que amor é esse que você diz sentir por mim se nem sequer levou em consideração o sentimento fraterno que uniu meu coração ao dele? Calma, meu amor, não precisa ficar nervosa. Já disse que não encostei um dedo em seu amigo e, se ele apanhou, foi de meus colegas, não de mim. Pode ser que os rapazes tenham exagerado um pouco, mas tudo isso foi por culpa dele que iniciou a provocação. Você sabe que todos os adolescentes e jovens são assim mesmo, por não gostarem de levar desaforo para casa, às vezes agem de maneira impensada, mas no fim acabam se arrependendo. O caso não é tão grave como você está imaginando, trata-se de um mero desentendimento, nada que um pedido de desculpa não possa resolver. Então, pelo que estou entendendo, você vai procurá-lo para se desculpar.
É verdade ou estou enganada? Eu não, pois nada fiz para pedir desculpas, mas como estou notando que é isso que está lhe deixando tão chateada, para provar a minha sinceridade, vou falar com os meus amigos e pedir-lhes que o façam. Eu até entendo e respeito as razões do seu afeto pelo Pedro e por isso, em nome do grande amor que lhe dedico, volto a afirmar que não o agredi, que fiz de tudo para tentar evitar que apanhasse. Entretanto, se ao invés de aceitar as minhas explicações você preferir acreditar nas pessoas que só me desejam o mal, só temos duas saídas. Se me ama realmente como diz e não quer pôr um fim ao nosso noivado, é melhor colocar uma pedra em cima de tudo isso e dar o caso por encerrado. Caso contrário, se não confia em mim e me considera um mentiroso e covarde, só me resta lamentar o término de um romance tão bonito e sincero como o nosso. O que você acha? Você jura que está me falando a verdade? Percebendo que as suas mentiras estavam surtindo o efeito desejado e vendo que o coração de Mariana estava amolecendo diante daquelas respostas evasivas, depois de enlaçar a noiva em seus braços, Bartolomeu estrategicamente respondeu: Sim, minha adorada, eu juro por tudo que é mais sagrado que os fatos realmente aconteceram como acabei de lhe narrar, e não da maneira como lhe contaram. Meu maior desejo agora, de todo o coração, é que esse lamentável fato não venha a se repetir, mas se por acaso acontecer novo desentendimento entre eles, prometo que dessa vez farei o impossível para evitar que Pedro seja novamente agredido. Terminada a conversa, o casal foi para a sala onde permaneceu sentado um ao lado do outro, sem pronunciar uma única palavra. O velho Eustáquio, que ainda não tinha se recolhido, ficou ali, ligeiramente acomodado em sua cadeira e soltando várias baforadas do seu cachimbo, quando Bartolomeu, cinicamente tentou puxar prosa para acabar com aquele clima tenso, mas vendo que ele não parecia disposto a conversar e que Mariana, embora tivesse aceitado as suas explicações, continuasse ressentida, para não agravar ainda mais a situação, despediu-se dela e foi embora na esperança de que com o tempo aquele acontecimento fosse totalmente esquecido. Alguns dias depois, retornando à casa de Pedro e vendo que o amigo já estava restabelecido e não apresentava nenhuma sequela, apenas algumas cicatrizes, Mariana resolveu contar-lhe sobre a conversa que tivera com Bartolomeu, depois que soubera da participação dele na agressão. Ela contou que, não obstante o seu noivo ter negado haver participado do entrevero, havia prometido que tal fato não voltaria a se repetir se ela esquecesse tudo. E Pedro, apesar de saber que a promessa feita por Bartolomeu nunca seria cumprida, visto que nem ele nem os seus amigos iriam se submeter à humilhação de pedir desculpas, concordou, afirmando que estava com razão e que ela não deveria deixar que nada atrapalhasse o amor deles. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Capítulo 2. O casamento. Como era o dia do casamento, a casa do coronel estava desde cedo em polvorosa, era um verdadeiro corre-corre para todos os lados. Não havia folga para nenhum dos criados e todos haviam sido convocados pelos patrões para prepararem o salão onde seria realizada a recepção. Tudo deveria estar na mais perfeita ordem e, para isso, Tertuliano e sua esposa supervisionavam pessoalmente cada detalhe, mandando que fosse refeito aquilo que não estivesse dentro das normas. Havia uma capela na fazenda que o próprio coronel mandara construir para não precisar ir até a cidade fazer suas orações. A cerimônia religiosa seria realizada ali mesmo, pelo sacerdote celebrante que lhe havia mandado o cocheiro buscar. Na igrejinha, os criados, que tinham recebido as orientações do sacristão, já haviam cumprido a tarefa de enfeitar o ambiente para que quando o padre chegasse encontrasse tudo pronto. O altar estava montado, a capela toda enfeitada com flores de diversas espécies e variadas cores e o chão forrado com um tapete de veludo vermelho que fora estendido desde a entrada até o altar. Depois de calçar as botas, agora brilhantes,
O coronel dirigiu-se ao santuário para determinar os últimos retoques e, no momento em que dava as derradeiras recomendações, um dos empregados, ao ouvir um tropel do lado de fora da fazenda, correu e abriu o portão para que a carruagem entrasse e estacionasse em frente à capela. O cocheiro que havia sido incumbido de buscar o vigário abriu a portinhola. O religioso desceu e, depois de cumprimentar todos os presentes, entrou e foi preparar-se para o cerimonial. Pouco a pouco, os convidados foram chegando e se dirigindo ao local da cerimônia, cada um procurando se acomodar em seus respectivos lugares. Minutos depois, constatando que a capela já estava repleta, o padre, ostentando sua luxuosa indumentária, dirigiu-se ao altar e ali permaneceu aguardando a presença do noivo. Em seu quarto, no casarão, Bartolomeu, elegantemente trajado e postado defronte ao espelho, ainda dava os últimos retoques no visual quando foi chamado pela ditosa e sorridente mãe. "Vamos depressa, meu filho, já está quase na hora. Você não pode se atrasar porque, no casamento, quem sempre se atrasa é a noiva, não o noivo." Todo sorridente, ele deu o braço à mãe e, juntamente com outros parentes, dirigiu-se à capela indo posicionar-se ao lado esquerdo do altar onde ficou sentado aguardando a chegada da noiva e, consequentemente, o início do ritual. Não muito distante dali estava o velho Eustáquio, sentado em um banco, na varanda de sua casa e mergulhado em pensamentos. A saudade da esposa e a falta que ela fazia eram incontestáveis, pois se estivesse viva e ali presente, ela certamente saberia orientar a filha conversando de mulher para mulher, coisa que ele, na condição de homem, não conseguia fazer. No instante em que uma enorme quantidade de lágrimas de melancolia rolava em seu rosto ressecado pelo sol causticante do sertão, Mariana se aproximou e, acariciando-lhe os cabelos grisalhos, carinhosamente o abraçou perguntando: "O senhor está triste, pai? Não fique assim que eu acabo me entristecendo também. Lembre-se de que a maior alegria que um pai pode ter é de levar sua filha ao altar e entregá-la nas mãos do homem que ama e que, dali para frente, será o seu companheiro por toda a vida. Esse é o tipo de felicidade que nem todos têm, e o senhor, paizinho, mesmo a possuindo não parece feliz." Enxugando as lágrimas, ele respondeu: "Não é somente a tristeza que está me consumindo, filha, mas também a preocupação. Sei que você tem toda a razão quando diz que eu deveria estar alegre em poder levá-la ao altar, mas tenho muito medo de que não seja feliz nesse casamento e que, junto de Bartolomeu, não encontre a felicidade sonhada que tanto merece. Você sempre foi uma filha obediente, carinhosa, dedicada, e que só me deu orgulho de ser seu pai, cuja dádiva agradeço a Deus todas as noites em minhas orações, antes de dormir. Por isso, acho que não seria justo você não receber, por parte daquele que dentro em breve será seu esposo, a merecida recompensa. Eu sei que você, assim como a grande maioria das pessoas, pode achar que o fato de não ser favorável a esse seu casamento se deva à minha viuvez. É muito justo que pense assim, pois, sem esposa e só tendo você no mundo, pode parecer que a razão do meu temor seja porque daqui a alguns anos, quando estiver mais velho, doente e entrevado numa cama, não possa contar com ninguém para cuidar de mim, mas isso não é verdade, pois o meu egoísmo não chegaria a tanto. A minha grande preocupação, como já disse, é que você venha a sofrer nas mãos do Bartolomeu. Meu pai querido, o Senhor é um verdadeiro anjo e o amor que sinto pelo Senhor é tão grande, que eu seria capaz de viver eternamente ao seu lado. Entretanto, é preciso compreender que essa separação é necessária e faz parte da vida, pois o próprio Jesus Cristo não disse que os filhos deverão se separar dos pais, deixando a sua casa para formar uma nova família? Eu até entendo a sua aflição, pois sei que deseja o melhor para mim, mas é preciso compreender que o Senhor está se preocupando à toa. Bartolomeu tem aquele jeito de parecer arrogante e presunçoso, mas é tudo aparência, no fundo,
É uma pessoa boa. Isso que vivem falando dele é simplesmente maledicência provocada pela cobiça e também pela inveja por ele ser jovem, bonito e rico. Mariana passou novamente as mãos pelos cabelos do pai e continuou com sua voz carinhosa. Aliás, de acordo com os ensinamentos cristãos, ninguém vive neste mundo voltado única e exclusivamente para a prática do mal. Todos têm o seu lado bom. Lembra-se daquela história que o Senhor me contava quando eu ainda era criança, sobre Dimas, que ficou conhecido como o bom ladrão. Muito embora se tratasse de um malfeitor odiado por todos, nutria um grande respeito e jamais maltratava, ou permitia que os seus comparsas maltratassem pessoas idosas. E foi justamente isso que o Mestre Jesus levou em consideração e o perdoou na hora do sacrifício na cruz. Pois é, Bartolomeu também tem o seu lado bom. Ele não é esse monstro que dizem a prova disso aqui, além de ser um filho bom e obediente, colabora com a igreja fazendo doações e vai à missa todos os domingos. Isso nós não podemos de forma alguma deixar de considerar. Além disso, ele me ama com a mesma intensidade que o amo e tenho a certeza de que me fará muito feliz. Portanto, acho que a sua preocupação não tem nenhuma razão de ser. Que ele colabora com a igreja, eu sei, mas será que faz isso por caridade, ou simplesmente para parecer generoso aos olhos das pessoas? Será que o seu noivo sabe que fazer doações nem sempre significa benevolência? Em seus ensinamentos, Jesus nos orienta que quando alguém der esmolas, não deve fazer soar as trombetas como fazem os hipócritas para serem honrados pelos homens, ou seja, que a nossa mão esquerda não veja o que fez a direita, porque muitos são convidados, mas poucos os escolhidos. Desse modo, como cristãos que somos, conhecemos o indiscutível valor que tem a caridade e que sem ela não há salvação. Sabemos também que, além do amor ao próximo, ela consiste no esquecimento das mágoas e no perdão das ofensas, devendo caminhar par e passo com a fraternidade, pois na ausência desses requisitos, não há que se falar em caridade, e sim em orgulho e soberba. Será que ele conhece todos esses valores? Vendo que os seus argumentos, por mais convincentes que fossem, não seriam suficientes para fazer o pai mudar de opinião, Mariana desistiu da ideia de continuar com o debate e levantou-se, dizendo: de qualquer forma, ainda acho que o senhor não devia ficar aí se remoendo de preocupação por causa de problemas que nem sequer sabemos se irão ocorrer ou não, pois isso só o deixará ainda mais triste, não é mesmo? Mas já que as minhas palavras não conseguem fazê-lo enxergar a realidade, vou lá para dentro tratar de me arrumar, porque já está passando da hora de irmos para a igreja. Com sua licença. Passado algum tempo, Mariana, que já havia se aprontado, ajudava o pai a se arrumar, ajeitando-lhe a gravata e escovando seu paletó. Enquanto fazia isso, ele a olhava cheio de admiração diante de tanta formosura. Aquela sua filha, que há tão pouco tempo ainda era uma menina que adorava brincar com bonecas, agora estava ali, linda, crescida, pronta para se casar e se tornar uma verdadeira mulher. Ela estava realmente bela e, com aquele vestido branco e longo, com a grinalda tão bem confeccionada, assemelhava-se a uma princesa dos contos de fada. A maquiagem e o penteado foram feitos por ela mesma que, muito embora não tivesse muita prática, já que não tivera a mãe para ensiná-la, o trabalho parecia ter sido feito por um competente e experiente profissional. Após verificar que nada mais estava faltando, Mariana se acomodou na charrete guiada pelo pai e ambos se dirigiram para a fazenda do coronel, ela com um semblante de felicidade e ela pensativo, sem dizer uma única palavra durante o trajeto. Lá chegando, a bela noiva desceu e foi se postar na entrada da capela, enquanto seu genitor, depois de estacionar o veículo ao lado dos outros, foi juntar-se a ela, que o aguardava ansiosa. De braços dados, pai e filha entraram na capela e, enquanto caminhavam em passos lentos em direção ao altar, ela toda sorridente,
com um ligeiro aceno cumprimentava os presentes, ao passo que ele, embora tentado disfarçar, não conseguia esconder sua tristeza, pois tinha um coração dilacerado pela dor do sentimento de perda. Com os olhos marejados de lágrimas, aquele pai sentia-se como se estivesse levando a filha tão amada para o cárcere ou talvez para o matadouro. Depois de receber a noiva, Bartolomeu beijou-lhe suavemente a testa e, em sinal de respeito, deu um leve aperto de mão no futuro sogro. Em seguida, os noivos ajoelharam-se diante do pequeno altar, onde o padre ainda aguardava que todos se acomodassem. Depois de abençoar os presentes com o sinal da cruz, deu início ao cerimonial. Senhoras e senhores, é com muita alegria que aqui estou para, em nome de Deus, unir em matrimônio essas duas criaturas que vi nascer, batizei e a quem sempre procurei ensinar a cumprir os mandamentos divinos durante as aulas de catecismo que lhes ministrei desde que eram pequenos. Dirigindo-se aos nubentes, continuou: Bartolomeu e Mariana, hoje vocês estão assumindo um compromisso muito sério, não só para com a nossa sociedade, mas também, e principalmente, perante Deus nosso Pai Celestial. Por esse motivo, devo lembrar-lhes de que, por meio desse sentimento de amor, vocês fizeram aflorar em seus corações um elo espiritual que o deverá uni-los eternamente e que nem mesmo a morte do corpo físico poderá separar, pois o que Deus une, ninguém jamais separa. E, sendo assim, doravante vocês deverão estar juntos na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, no prazer e na dor. Enquanto o padre prendia a atenção dos convidados com o seu sermão, Mariana a cada instante percorria o olhar por todos os cantos da igreja, na esperança de avistar Pedro, pois apesar de, educadamente, ter recusado o convite que lhe fora feito, ela esperava que ele comparecesse ao seu casamento para pelo menos lhe dar um abraço e desejar-lhe felicidades. Vendo que o amigo não estava presente, mas compreendendo os motivos pelos quais deixara de comparecer, mesmo triste pela ausência do rapaz, procurou não deixar que a melancolia atrapalhasse aquele momento de felicidade e retornou sua atenção para as palavras do vigário. Encerrada a cerimônia religiosa, Mariana e Bartolomeu se dirigiram para o salão nobre da casa grande onde, juntamente com os pais, permaneceram para receber os cumprimentos dos convidados. Após os abraços acompanhados de votos de felicidades, a festa teve início e os casais dançaram animadamente ao som das músicas tocadas pelo sanfoneiro contratado para animar aquele baile que se desenrolou até a madrugada, regado de bebidas, comidas e churrasco. Pela manhã, quando todos os convidados já haviam se retirado, enquanto os empregados providenciavam a limpeza do salão, Mariana e Bartolomeu, vendo que não havia mais ninguém, saíram abraçados e foram para uma casa construída ao lado da fazenda e que já estava amobiliada e com os serviçais necessários, a qual o coronel havia lhes dado como presente de casamento e, cuja moradia recém-casada acreditava que seria o seu ninho de amor. Na entrada, Bartolomeu delicadamente tomou a esposa em seus braços e, carregando-a no colo, dirigiu-se para o quarto, onde passou a beijá-la demoradamente nos lábios. 6 meses se passaram e a vida do jovem casal seguia as mil maravilhas, tudo parecia um mar de rosas. Bartolomeu se mostrava carinhoso, delicado, atencioso, um exemplo de bom marido. Mariana sentia-se uma esposa realizada e feliz, pois além das atenções que o marido lhe dedicava, naquela semana tinha recebido a visita do médico da família para exames de rotina e, para aumentar ainda mais a sua alegria, o doutor, depois de examiná-la, havia constatado que estava no 2º mês de gravidez. No entanto, a futura mãe jamais poderia suspeitar que aquela felicidade fosse passageira e que, em pouco tempo seu amoroso marido, por meio de novas atitudes, passaria a mostrar quem realmente era e reverter-se aquela situação, mudando totalmente o rumo de sua existência. Capítulo 3. A primeira decepção. A última vez que o pai de Mariana teve contato com ela, foi no dia do casamento. Desde então,
não vira mais a filha. Mas, compreensivo como era, e mesmo estando preocupado em saber como ela estava levando a nova vida, não quis visitá-la para não atrapalhar as suas núpcias. No entanto, certo dia, tendo a voz da saudade ecoado em tom mais alto, resolveu ir até a casa dela, para isso escolhendo o momento em que Bartolomeu estivesse ausente para conversarem mais à vontade, pois ele sabia que se a moça estivesse passando por algum problema conjugal, dificilmente lhe contaria na presença do marido. Chegando à casa da filha, Eustáquio foi recebido com um carinhoso abraço e muitos beijos. Meu paizinho querido, que alegria lhe ver. Eu cheguei a pensar que o senhor tivesse se esquecido de mim, pois durante todo esse tempo não veio me ver nenhuma vez. Mas vamos entrar, pois tenho muita coisa para lhe contar e também para perguntar. Ao se aproximar da porta, Eustáquio sentiu um ligeiro desconforto, pois apesar da sua condição de pai da dona da casa, não se sentia à vontade em razão do pedantismo e da arrogância do genro e de sua família. Porém mesmo estando um tanto acanhado, entrou, sentou-se no sofá ao lado da filha e, vendo-a com aquele sorriso de felicidade, ficou um pouco mais aliviado, pressentindo que estava tudo bem. Mariana chamou a empregada, mandou que preparasse um lanche e, enquanto aguardava, passou a bombardear o pai com perguntas. Antes de tudo, deixe-me contar uma novidade que vai deixá-lo muito feliz. Dias a não traz eu fui consultada pelo médico que, depois de me examinar, constatou que estou grávida. Portanto, senhor Eustáquio, esteja preparado porque daqui a alguns meses o senhor vai ser vovô. Mas me diga, papai, como estão as coisas lá em casa? O senhor está bem de saúde? Tem se alimentado e tomado o seu remédio direitinho? E Pedro, o senhor o tem visto? Como ele está? Fale-me dele. Vamos com calma, filha, o pai respondeu sorrindo. Com tantas perguntas assim, você me deixa atrapalhado. Primeiramente deixe-me dar um abraço e os parabéns para a futura mamãe. Agora vamos por partes. As coisas continuam do mesmo jeito, eu estou bem, mas poderia estar melhor se não fosse a saudade da sua companhia e a falta que me faz. O resto a gente vai levando. Quanto ao nosso amigo Pedro, parece estar muito bem. Ontem mesmo nos encontramos na cidade, tivemos um dedo de prosa e ele me pareceu muito feliz. Depois de amanhã, vai mudar-se para a capital onde irá iniciar o curso de medicina com que tanto sonhou. O quê? Ele vai embora assim dessa maneira, sem sequer me dar um adeus. Ah, eu não acredito. Pois, hoje à noite, assim que o Bartolomeu chegar, vou pedir autorização para ir à casa daquele ingrato amanhã para lhe dar um puxão de orelha e me despedir dele. Olha, filha, eu não acho que seja uma boa ideia. Do jeito que o seu marido é, em razão do ciúme que tem de você e do Pedro, tenho absoluta certeza de que não vai lhe dar autorização para ir se despedir. O meu receio é de que isso possa vir a causar uma desunião entre vocês. Não, meu pai, eu não havia dito que depois do casamento Bartolomeu mudaria. Alguns homens tornam-se maus por influência do ambiente em que vivem, ou seja, onde a prática do mal parece ser uma regra geral e o bem uma exceção. Entretanto, poderão tornar-se bons se forem submetidos à ação de um meio benéfico. Desde que me casei e vim morar nessa nova casa, tenho sempre procurado agir da mesma forma como o senhor e minha mãe faziam. Plantando bem por meio das fervorosas orações que faço em companhia da minha fiel e estimada criada Júlia. Foi graças a essa atitude cristã que meu marido se tornou outro homem. Quem o conheceu antes e o vê agora jamais poderá acreditar que seja a mesma pessoa. Por isso, sabendo da estima que tenho pelo Pedro, acredito que não vai querer impedir-me de realizar esse desejo. Sendo desse modo, filha, fico feliz por você e espero que Deus o conserve sempre assim. Mas, de qualquer forma,
Ainda acho que você deve refletir um pouco antes de tomar essa decisão. Eu acredito que o Bartolomeu não irá se opor. Porém, por precaução, vou escrever um bilhete e o senhor leva, com a seguinte condição. Se por acaso eu for, depois o senhor o rasga e joga fora. Porém, se eu não aparecer é porque ele de fato não me deu a autorização. Sendo assim, por favor, o senhor entrega o meu recado e lhe dê um abraço fraterno por mim. A criada trouxe uma bandeja, serviu o café com algumas fatias de bolo de milho e bolachas. Enquanto tomavam o lanche, pai e filha ficaram ali conversando e relembrando os tempos de outrora, até que, em dado momento, olhando para o relógio, ele falou: Bem, filha, agora que nós já conversamos bastante e eu pude matar um pouco a saudade que estava sentindo de você, preciso ir embora. Se por acaso o seu marido resolver deixá-la ir se despedir do Pedro, o que acho pouco provável, passe lá em casa e iremos juntos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Está bem, pai, mas o senhor já vai mesmo? Ainda é cedo. Nós não nos víamos há meses. Hoje o senhor vem aqui, fica tão pouco tempo junto a mim e já quer ir embora. Eu estou tão contente com a sua presença em minha casa. Não vai ainda não, por favor. Fica só mais um pouquinho, nós nem conversamos direito. Eu realmente preciso ir, filha, mas voltarei qualquer dia desses para terminarmos a conversa. Até lá, espero que você também e quando puder, apareça lá em casa para me visitar, nem que seja visita de médico. Então, até vista e cuide bem de você e do meu netinho. Dizendo isso, o pai de Mariana, após guardar no bolso o envelope com o bilhete, deu-lhe um abraço, beijou-a no rosto e depois de montar em seu cavalo, saiu galopando, enquanto ela, tristonha, foi para o quarto, ali permanecendo e pensando em achar uma maneira de fazer o pedido ao esposo sem lhe causar nenhum constrangimento. Já era noite quando a criada se dirigiu ao aposento para avisar que o jantar estava servido. Mariana sentou-se à mesa ali permanecendo à espera do marido, mas vendo que o tempo passava e ele não chegava, passou a ficar apreensiva. Terá acontecido alguma coisa? Ela se perguntava preocupada. Bartolomeu era muito pontual e nunca se atrasava para o jantar. Altas horas da noite, Mariana, que sequer havia tocado na comida, chamou a criada e pediu que desfizesse a mesa, retirando-se em seguida para o seu quarto a fim de tentar dormir. Entretanto, sua preocupação era tão grande que, muito embora tentasse de todas as maneiras pegar no sono, não conseguia pregar os olhos, até que, já de madrugada, ouviu a porta se abrir com grande estardalhaço. Era Bartolomeu que chegava, e ela, vendo entrar em casa cambaleante, imaginando que estivesse ferido, ou passando mal, correu em sua direção, mas ao se aproximar sentiu um forte odor de álcool característico de quem bebera demasiadamente. O que aconteceu, Bartolomeu? Eu estava aqui sem poder dormir, quase morrendo de tanta preocupação com a sua demora e você, além de não aparecer para jantar, chega em casa a essa hora e nesse estado. Onde você esteve? Com muita dificuldade para manter-se em pé e quase sem poder falar de tão embriagado que estava, irritado com tantas perguntas da esposa, ele respondeu aos gritos. Mas o que é isso, mulher? Que atrevimento é esse? Quem você pensa que é para me interrogar desse jeito? Eu sou homem adulto, dono do meu nariz e não tenho que ficar dando satisfações a ninguém do que faço ou deixo de fazer, principalmente a você. Agora cale essa boca, vá dormir e me deixe em paz. Aquela atitude do Bartolomeu causou um enorme espanto em Mariana. Apesar de tudo, vendo que seu marido caísse na cama no estado em que se achava iria dormir o dia todo e só acordaria ao pôr do sol, o que poderia atrapalhar a sua ida à casa de Pedro dar-lhe um abraço de despedida, resolveu falar. Desculpe, Bartolomeu,
Eu não estou lhe exigindo satisfação, mas é que fiquei preocupada com a sua demora, pois esperava ansiosa que voltasse cedo para casa para lhe fazer um pedido. Mas, como você, além de demorar, chegou desse jeito, isso me deixou tão apreensiva que cheguei a pensar que tinha acontecido alguma coisa de ruim. Ora essa, deixa de ser besta, mulher. O que poderia acontecer de ruim comigo? Você esqueceu que sou um homem rico e para quem tem muito dinheiro só coisas boas acontecem. Mas você disse que queria me fazer um pedido. Que pedido é esse? É que amanhã, quer dizer, hoje, o Pedro vai se mudar para a capital e como vai ficar lá por muito tempo, eu gostaria de ir à casa dele para me despedir. Você me autoriza? O quê? Tá ficando louca, mulher? De maneira nenhuma. Você acha que sou maluco de deixar que vá se encontrar com ele? Do jeito que você gosta daquele sujeito, quem me garante que chegando lá não vai resolver fugir de mim e ir embora com ele? Credo, Bartolomeu. Assim você está me ofendendo. Se meu marido não confia em mim e acha que eu seria capaz de uma traição dessas, é sinal de que ainda não me conhece direito. Confiar em você? Eu não confio em mulher nenhuma. São todas iguais, por isso, a proíbo de ir encontrar-se com ele. Agora esqueça essa história de despedida e vá dormir que já é muito tarde. Estamos conversados. Por favor, Bartolomeu, é só uma visitinha rápida de despedida. Não me negue a oportunidade de avistar o meu irmão Pedro, quem sabe pela última vez, pois nem sei se ele vai voltar. Se assim for, talvez não o veja nunca mais. Eu já disse que não, portanto, não insista. E se ele tiver juízo, é bom que não volte aqui nunca mais mesmo, pois esse chamego de vocês dois ainda vai acabar mal. Mas, meu marido. Mariana ainda tentou convencê-lo, mas, no auge da irritação, Bartolomeu investiu contra ela e, aplicando uma violenta bofetada em seu rosto, esbravejou. Agora chega de conversa afiada. Já disse que não e ponto final. Obedeça às minhas ordens e vá dormir, antes que eu lhe dê uma boa surra. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana que, percebendo ser inútil continuar insistindo, pois aquela conversa, além de não convencer o marido só iria aumentar ainda mais a fúria dele, saiu correndo e, diante do olhar piedoso de Júlia que a tudo assistia, foi para seu quarto orar, enquanto Bartolomeu, vencido pelo álcool, deitou-se ali mesmo no sofá e adormeceu. Capítulo 4. Uma nova amizade. No dia seguinte, logo cedo, Pedro, depois de tomar um banho, barbear-se e se trajar adequadamente, retirou de dentro do guarda-roupa algumas calças, camisas, sapatos e vários objetos de uso pessoal. Acomodou todas as coisas necessárias para a longa viagem dentro de 2 malas e, constatando que nada mais faltava, foi até a janela e olhou para fora como se estivesse esperando alguém. Mesmo sabendo que Mariana, não por vontade própria, mas por imposição de Bartolomeu, não iria se despedir, restava-lhe um fio de esperança de vê-la antes de partir. Naquele momento ouviu-se o barulho do trote de um cavalo e da voz de alguém que acabava de chegar e estava cumprimentando Josefina. Olhando através da vidraça, pôde reconhecer que era o pai de Mariana e, apesar de constatar que Eustáquio estava sozinho, o que significava que a filha não iria se despedir, sentiu-se um pouco mais animado, já que, gostando tanto daquele velho amigo, a sua presença era motivo de felicidade, pois demonstrava uma prova de que a simpatia e a amizade entre eles eram recíprocas. Como Mariana não aparecesse para se despedir, certamente por proibição do marido, para cumprir a condição imposta pela filha, Eustáquio entregou a Pedro o envelope contendo o bilhete, que o rapaz colocou no bolso com muito cuidado para não amassar. Em seguida, aproximou-se de sua mãe que, com o rosto inundado pelas lágrimas,
mas cheia de amor, enlaçou-o em seus braços, ficando ambos assim por alguns minutos. Para não prolongar mais aquela difícil e sofrida despedida, com a desculpa de que já estava atrasado, beijou o rosto da mãe, apanhou as malas, foi para o quintal e, depois de ajeitar a bagagem em um canto da sua velha, mas bem conservada carroça que era coberta por uma grossa lona e puxada por 2 cavalos, depois de despedir-se do amigo com um forte abraço, nela subiu e partiu vendo sua terra natal, aos poucos, ficando para trás e deixando um rastro de saudade. Ele sabia que a viagem seria longa e cansativa, pois para chegar à capital, teria de percorrer um trajeto de aproximadamente 500 quilômetros. Como só viajaria durante o dia, o percurso deveria durar algumas semanas, mas nem por isso desanimou. Foram algumas semanas de viagem, só parando durante o dia para esticar as pernas, fazer pequenas refeições, alimentar os animais, proceder a alguma manutenção na carroça, e à noite, para dormir quando encontrasse alguma pensão nos vilarejos pelos quais passava. Até que finalmente a penosa jornada terminou e Pedro chegou ao seu destino. Imediatamente, com um pedaço de papel na mão, foi à procura do pensionato onde ficaria hospedado e que encontrou depois de muito perambular pelas ruas, pedindo informações a várias pessoas. Era um enorme casarão de construção antiga, com vários quartos simples, mas muito asseados e acolhedores, que servia de moradia temporária a rapazes e moças que vinham de outras localidades para estudar e que, a preço acessível, hospedava os estudantes da Academia Médicos Cirúrgica que, muito embora ainda não fosse um estabelecimento oficializado como Faculdade de Medicina, era bastante procurado por jovens que pretendiam se tornar médicos. Depois de estacionar a carroça no quintal do estabelecimento, desatrelar os animais e deixá-los aos cuidados de um dos empregados, Pedro foi recepcionado pela dona da pensão, uma senhora cinquentona, bastante delicada, com um sorriso simpático e acolhedor, a qual, depois de lhe passar algumas orientações, fazer algumas recomendações sobre as normas da casa e entregar-lhe as chaves do quarto, o acompanhou até o aposento onde ele foi procurando se instalar, pois estava muito cansado e necessitava tomar um banho para depois deitar-se e descansar da viagem. Após o banho, deitou-se na cama, apanhou do bolso o envelope que lhe fora entregue pelo pai de Mariana, abriu com carinho e retirou o bilhete que passou a ler. Na medida em que ia lendo, seus olhos iam se enchendo de lágrimas, pois o que ela dizia naquele pequeno pedaço de papel, embora não fosse de maneira explícita, retratava e deixava transparecer todo o dilema pelo qual estava passando. A amiga manifestava o quanto desejava estar em sua companhia naquele momento tão difícil e ao mesmo tempo tão importante. Entretanto, para evitar animosidade com o marido, tivera de evitar o encontro de despedida e fazê-lo por intermédio daquele simples bilhete por meio do qual enviava o seu abraço fraterno e desejava-lhe êxito na nova empreitada, por cujo sucesso estaria rogando a Deus, todas as noites em suas preces. Ao término da leitura, uma frase chamou a atenção de Pedro que, depois de ler, não pôde deixar de esboçar um ligeiro sorriso, já que na mensagem Mariana deixava aflorar toda a generosidade de um coração sincero, amigo e consolador, quando depois da assinatura, finalizava com uma frase que, muito embora não soubesse de quem era sua autória, muito apreciava. Meu querido irmão Pedro, quando a saudade apertar, não se desespere e faça como o pássaro assum preto que, mesmo tendo os olhos furados, e sem poder enxergar a sua amada, canta para alegrar o coração. Depois de dormir algumas horas, quando a noite já se aproximava, Pedro acordou e, vendo que já estava quase na hora da refeição noturna, barbeou-se, trocou de roupas e foi para a sala de jantar onde se sentou a uma grande mesa juntamente com vários outros jovens pensionistas. Terminado o jantar, ali mesmo as moças e os rapazes conversavam e riam animadamente e, de vez em quando, algum deles lançava um olhar ao novo hóspede que permanecia calado, cabisbaixo e um tanto constrangido. Um deles, o mais falador de todos,
Percebendo aquilo e querendo pôr um fim àquela situação desagradável, levantou-se de sua cadeira e, dirigindo-se ao recém-chegado, demonstrando muita educação e com muita simpatia,